levando para vocês mais um momento de esclarecimento. Alguém me pediu para falar um pouco sobre a ceia, né? Alguém pediu explicação sobre esse ritual religioso que é feito não só nas igrejas evangélicas, mas nas igrejas católicas, em todo o sistema religioso que se diz cristão, pratica essa ceia. E alguém me pediu para, irmão, explique um pouco sobre a ceia lá no YouTube. E eu estou aqui como pessoa pública que transmito a informação e o ensino da palavra. Eu vou ensinar, eu vou levar uma explicação, vou levar um esclarecimento dentro do conhecimento que eu tenho, dentro da minha limitação daquilo que Deus me deu. Vamos falar sobre a ceia? Antes da gente falar sobre a ceia, nós precisamos analisar Êxodo capítulo 12, quando Deus estabelece a Páscoa. Deus estabelece a Páscoa. E aí, a gente tem que entender qual o propósito que Deus estabeleceu a Páscoa para os judeus. Já adiantando para você que Jesus era judeu, na natureza, na nacionalidade dele. Ele era judeu. E naquele momento que Jesus, ele celebra aquele jantar com os apóstolos, era o momento da celebração da Páscoa. Eu vou te explicar isso aí, vou chegar lá. Vamos voltar para Êxodo. Então, em Êxodo capítulo 12, Deus estabelece a instituição, esse cerimonial, esse culto da Páscoa. Por quê? Porque os judeus, os israelitas, ainda não era judeu, os israelitas, os hebreus, tinham saído do Egito, dentro daquele cerimonial que Deus criou. Mandou eles matar o cordeiro, mandou eles passar o sangue na porta. Aquilo ali tudo já apontava a Cristo, o sacrifício de Cristo, que iria ser aquilo que iria livrar o povo da morte e do pecado. Aquela situação ali, o povo foi livre da morte física. Então, o povo mata o cordeiro e Deus diz: passe o sangue nos umbral da porta, que ali seria o livramento do anjo da morte. E o resto do cordeiro vocês comam, reúnam a família e comam assim, assim, assim. E Deus estabelece como era para ser feito. E aqui a gente vê Deus instituindo a Páscoa agora para o povo continuar com esse cerimonial. Por quê? Porque o ser humano, ele é fácil de esquecer o bem que lhe fazem, o mal não. O ser humano, ele guarda o mal, ele morre até com o mal, mas o bem, o ser humano, ele é fácil de esquecer. Quer ver uma coisa? Faça o bem para uma pessoa que ela no chão esquece. Agora, faça algum mal, aborreça em alguma coisa, ela vai guardar aquilo para sempre. Então Deus, conhecendo o ser humano, irmão, porque Deus trata com nós dentro da nossa condição, irmão, dentro da nossa limitação. Deus, conhecendo o ser humano, o que é que Deus faz? Deus estabelece um cerimonial, um ritual, para que o povo não esqueça do que Deus fez para aquele povo, tirando eles do Egito, que era um povo escravo, não tinha liberdade, não tinha terra, não tinha nacionalidade, estava escravo no Egito. E aquele povo tinha que lembrar o que Deus fez por eles, dando a eles uma nacionalidade, dando a eles uma terra, dando a eles vida, tirando eles da escravidão. Que ninguém poderia fazer aquilo que Deus fez. O período que o povo estava preso lá no Egito, a nação do Egito naquele período era a maior potência mundial naquela época. Não existia tantas nações como hoje, mas o Egito era a nação mais poderosa. Não tinha nenhum exército que vencesse o exército de Faraó. E Deus livrou aquele povo com o poder dele, dentro dos muitos milagres e operação que ele fez para mostrar
para se revelar, para que fosse conhecido o verdadeiro Deus através desse povo de Israel, que estava escravo no Egito. Deus usa esse povo para se revelar, para que as nações conhecessem o verdadeiro Deus. E Deus dá orientação para esse povo, para que vivesse dentro da direção, do princípio da verdade, que esse Deus estava conduzindo eles. Mas infelizmente o povo de Israel falhou. Mas vamos deixar esse assunto para lá, porque o assunto aqui, o ponto aqui é a celebração da Páscoa, para a gente trabalhar a ceia, que hoje é feita para levar uma explicação sobre esse ritual, esse cerimonial. Estou fazendo isso que a irmã no YouTube me pediu. E então, o que é que acontece? Deus estabelece agora, para que o povo que saiu do Egito, que foi chamado do povo de Israel, a partir daquele momento continuasse fazendo aquele cerimonial anualmente, para lembrar as suas gerações o que Deus fez por esse povo que era escravo, tirando com o braço forte, libertando da escravidão, da servidão do Egito. E aqui, Deus institui a ceia, a Páscoa, aliás. Êxodo capítulo 12. Vamos ler o versículo 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Enquanto o povo de Israel existia aqui, tem que cumprir esse ritual dentro daquela ordenança que Deus deu lá no Egito. E acontecerá que, quando entrar na terra que o Senhor vos dará, como ele tem dito, vocês têm que guardar essa orientação de Deus. Cumprir esse ritual da Páscoa. Então, versículo 27. Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, livrando-os as nossas casas. E o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então o povo ordenou isso, o povo guardou isso. O que era a Páscoa? Era o cerimonial que Deus mandou o povo praticar, para que o povo não esquecesse do que Deus fez por eles. Para que aquele povo lembrasse que hoje estariam numa terra, que estariam livres, porque Deus assim os libertou da escravidão do Egito. E os judeus cumpriam esse cerimonial. Eles faziam a Páscoa. Todo ano faziam a Páscoa. Quando Jesus vem, o que era a Páscoa? Era um jantar. Era uma refeição que eles faziam entre as famílias, entre eles. Matavam o cordeiro, entendeu? Tudo isso, escuta uma coisa aqui, escutem uma coisa, por favor. Tudo isso simbolizava Cristo. Isso aqui era uma prefiguração do sacrifício de Cristo, que o povo tinha que comer, participar para ser livre. Jesus vai dizer, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então só quem pode comer, só quem poderia estar dentro da libertação, do livramento que Deus deu, era o povo que ele deu a direção para comer o sacrifício da Páscoa, que era um cordeiro matado, morto, e eles tinham que comer as partes. Aí tinha que colocar aqueles ingredientes, pão, asno, e etc, etc. Aí é outro assunto. O propósito que nós estamos falando aqui é o significado da ceia, da Páscoa, para a gente trazer para uma explicação sobre essa ceia que é feita nas igrejas, esse cerimonial que não tem nada a ver com o Evangelho, tá? O Evangelho não pede isso. Mas vamos explicar aqui a Páscoa. Então a Páscoa era um momento em que os israelitas eles iam se alimentar, e nessa reunião que eles faziam a alimentação, que era um jantar, que eles se alimentavam, ao mesmo tempo eles estavam celebrando e fazendo memória do que Deus fez por eles pela geração passada no Egito. Quando Jesus vem, ele vem nascido do povo judeu. Ele tinha nacionalidade judaica. Jesus viveu sob a lei, os rituais da lei, os cerimoniais da lei.
Jesus, ele não veio pregar a ninguém a guardar a lei. Ele veio cumprir a lei, porque nenhum homem na terra nunca cumpriu e nem pode cumprir. Não tem um que possa cumprir a lei. E a palavra diz isso. Então Jesus veio como judeu, vivendo na dispensação da lei, ainda estava em vigor a dispensação da lei. Só que Jesus veio para mostrar o novo caminho para o homem chegar a Deus, anunciando o povo que estava vivendo na velha aliança. Tudo aquilo que seria agora pedido na nova, Jesus vem mostrando, ainda na dispensação da lei. Jesus já vem pregando o Evangelho. O Evangelho foi pregado na dispensação da lei. Essa dispensação começou a valer, foi validada, estabelecida com a morte de Cristo, quando tudo é consumado. É muito bom entender isso. Que falta homens compromissados com Deus, pregando a palavra dele, verdadeiramente como ela é, para levar para o povo isso. E não isso que o povo está aprendendo por aí. Vamos lá. Então Jesus, como judeu, como israelita, nascido da tribo de Judá, Jesus tinha que cumprir também aquele cerimonial. Jesus, ele, nesse período que estava ali agora, nesse período da Páscoa, Jesus chama os seus discípulos e manda eles pedir um lugar emprestado para fazer a ceia. Jesus manda pedir um lugar emprestado para celebrar a ceia, não, a Páscoa. Só que Jesus, olha o detalhe que você tem que observar, a observação a ser feita aí. Jesus com os apóstolos não celebraram a Páscoa como era feita pelos judeus, porque Jesus estava ali estabelecendo o fim da velha aliança e mostrando agora o sacrifício por onde o povo ia ser liberto. Não de uma prisão secular, mas de uma prisão espiritual. Está entendendo isso? Jesus vai celebrar a Páscoa, mas de uma forma diferente. Ele vai ceiar com os discípulos. Mas não é mais através do carneiro. Ele vai usar água, o vinho e o pão para essa ceia. E ali Jesus agora vai usar aquele momento para mostrar o que ia acontecer para os discípulos encontrar a libertação espiritual da escravidão do pecado, da condenação da lei. Jesus vai mostrar agora, dentro daquele momento que eles estavam jantando, quando ele pega o pão, ele diz, simbolizando o corpo dele que ia ser entregue para ser morto, e simbolizando o cálice do vinho que ia ser o sangue dele derramado pela expiação do pecado. Jesus vai mostrar isso, o sacrifício dele, através daquele momento que ele estava ceando, que era a Páscoa dos judeus, do povo de Israel, que Jesus agora não celebra como estava celebrando os judeus, a Páscoa, com carneiro, e aquele ritual todo. Jesus agora pega os dois elementos, o pão, que era o elemento da refeição, e pega o vinho, que era o elemento também da refeição. Jesus não está estabelecendo um ritual de cerimônia de ceia como se faz hoje nas igrejas. Jesus não estabeleceu aquilo. Quando Jesus pega o cálice e dá para os discípulos beber, quando Jesus pega o pão e dá para os discípulos comer, e ele diz, fazer isso em memória de mim, Jesus não está dizendo para os apóstolos fazer ceia nas igrejas para o povo, dar o vinho e o pão, e fazer aquele ritual, esse ritual que o povo vive hoje. Até porque Jesus não estabeleceu, só quem pode dar ceia é Pedro, é Paulo, é João, é o pastor, não. Só quem, diga o povo, viu, que só pode tomar ceia quem for casado, quem pedir perdão ao seu irmão na hora da ceia, quem for dessa igreja. Isso tudo aí é ritual anátema, é paganismo, tem nada a ver com o evangelho. Essa ceia que o povo hoje vive nas igrejas, seja qual for ela dentro da religião cristã. A religião cristã não tem nada a ver com o cristianismo. É uma astúcia de Satanás para tirar o foco de Cristo. E você colocar o seu foco nas religiões cristãs, não no Cristo, a quem você deve seguir e estar. Então Jesus celebra a Páscoa, mas de uma forma diferente. E agora mostrando aos seus discípulos o que vai acontecer agora para o homem ser salvo dos seus pecados,
na nova aliança. O que a nova aliança vai estabelecer para o homem ser liberto e encontrar a vida com Deus. Jesus vai mostrar agora que aquele pão era a vida dele, o corpo dele entregue pela humanidade, o sangue dele era a vida dele entregue para remir os pecados da humanidade. Aquela ceia que Jesus toma, primeiro, não foi numa igreja. Ali foi num lugar, numa residência, num espaço que alguém cedeu para Jesus, que Jesus pediu, porque Jesus não tinha lugar, não tinha templo, não tinha igreja, nem os apóstolos. E ele pediu esse lugar emprestado para cumprir esse cerimonial e dar esse conhecimento espiritual para os discípulos, para que eles tivessem ciência quando Jesus morresse. E agora, esse lugar virou um lugar onde moravam os apóstolos. Os discípulos moravam no cenáculo. O cenáculo não era igrejas, instituição religiosa, onde os apóstolos faziam ritual cerimonial, convidavam o povo para vir buscar Deus. Não. Então Jesus, nesse momento, nesse espaço que foi cedido a ele, ele celebra a Páscoa de uma forma diferente. Observe que ali na hora da janta, que eles estavam se alimentando, não tinha carneiro, só tinha o pão e o vinho, para Jesus mostrar o que iria ser feito, para que o povo verdadeiramente encontrasse a libertação que precisavam para entrar na presença de Deus. Jesus vai mostrar agora. Mas Jesus não fez esse cerimonial e ordenou que fosse feito essa ceia, que hoje os líderes religiosos, nas igrejas que se dizem cristãs, fazem. Jesus ali orientou os discípulos que agora a Páscoa dele não era mais aquela que os judeus praticavam. A Páscoa dele, para celebrar a libertação, e não mais uma libertação física, mas a libertação espiritual da maldição da lei, do pecado, seria Cristo. E Paulo vai dizer isso. Cristo é a nossa Páscoa. Lá na primeira carta de Coríntios, se eu não me falha a memória. Paulo vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. Então agora Jesus orienta os discípulos, que eram judeus, que eram israelitas, a não viver mais aquele cerimonial que a lei pedia de celebrar a Páscoa, porque agora eles vão estar dentro do novo concerto. E o novo concerto você agora tem que se gloriar, tem que se alegrar no favor de Deus através de Cristo, a vida dele. O sacrifício vicário de Cristo, substituto pelo pecador. Aí alguém pega esse momento para dizer que Jesus ordenou a ceia. Jesus não está ordenando essa ceia, que o povo vive esse cerimonial religioso dentro de igreja, dentro desse contexto. O que Jesus está ensinando os discípulos é que façam isso em memória de mim, não celebre mais a ceia para se alegrar lá da libertação que teve no Egito, como foi pedido para os judeus, para os israelitas. Jesus está dizendo agora vocês têm que fazer isso em memória de mim. Lembrar do que eu estou aqui mostrando que vai acontecer. A minha vida ser entregue por vocês. A minha Páscoa não é um cerimonial, não é um ritual. É Cristo crucificado. Eu não posso nunca esquecer disso que foi feito por mim. E eu não lembro disso através de um cerimonial religioso feito pelo homem dentro das igrejas. Não é o vinho, não é o pão, esses elementos dentro desse cerimonial que me leva a glorificar a Deus pela libertação, a ter comunhão com Deus, a estar em comunhão com a igreja. Não é esse cerimonial. Então essa ceia que hoje esse povo vive dentro das religiões que se dizem cristãs, evangélica, católica, espírita, mórmon, testemunho de Jeová, eles têm a ceia deles lá, do jeito que cada um tem a sua ceia diferente. E é até uma heresia a ceia celebrada na igreja católica, que dizem que ali é o corpo de Cristo que estão comendo e o sangue que estão bebendo. Jesus primeiro não mandou esse ritual. É aqui onde eu quero explicar para a irmã que me pediu uma explicação sobre a ceia. Irmã, tem muita gente presa nesse ritual, nesse cerimonial, com a mente constrangida, com a mente obscurecida da verdade, sendo constrangida a viver esse ritual. Tem pessoas que dizem assim: eu não estou em comunhão com Deus, não estou tomando ceia, eu estou em pecado, não estou tomando ceia. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para você não tem valor nenhum
quando você se volta para Deus por meio de ritual, de cerimonial, por meio de lugar, por meio de coisas que os homens colocam para tirar vocês do Evangelho. São coisas que o Evangelho não mostra, não ordena. Jesus não ordenou isso. Então, irmã, não fica constrangida. Primeiro, as ceias não é santa. Essa ceia que o povo faz nas igrejas, cada igreja tem sua ceia. Tem igrejas que, se você for de outra denominação, não pode ceiar nessa determinada denominação. Os homens se colocam como Deus ali para fazer o povo pedir perdão naquela hora de tomar ceia. Existe uma formalidade, um ritual vã. Quem tem algum pecado aqui contra algum irmão, peça pecado antes de ceiar. Quem não é casado não pode ceiar. Quem não é batizado nas águas como membro dessa igreja não pode ceiar. Isso tudo é heresia, irmão. Isso tudo não tem nenhum valor, nenhuma direção do Evangelho. Isso é os homens que colocam. Porque esses são o mecanismo que eles usam para prender vocês nesses rituais, nesses sacrifícios, para manter vocês como negócio deles, sob o domínio e a autoridade de Deus. Jesus não ordenou essa ceia, esse cerimonial religioso. Eu participei muitas vezes disso, irmão. Eu cheguei a um tempo que eu vivia isso também. Eita, hoje é ceia. Meu Deus, como é que está a minha vida? Meu Deus, eu não posso fazer isso porque hoje é ceia. Não, eita, é a Páscoa. Eu não posso pentear o cabelo. Eu não posso comer carne. Eu não posso, não é? A Igreja Católica não ensina isso? As igrejas evangélicas ensinam de outra forma. A Igreja Católica ensina que no período de cinzas da Páscoa você não pode comer carne, não pode fazer isso para se purificar. Meu amigo, minha amiga, sai dessa mentira do diabo. A purificação da tua vida para com Deus é por meio da tua fé em Jesus Cristo. Para tu receber a remissão do pecado, para tu entender que ele foi crucificado no teu lugar, que ele assumiu o teu lugar, ele recebeu a maldição que era para mim e para você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi para nos libertar do medo, do juízo, do temor, da condenação e da mentira do diabo, para você não ser escravo dentro de igreja nenhuma, vivendo preso nesse sacrifício, nesse ritual religioso, achando que é por aí que você vai encontrar a graça de Deus. Você tem que crer no que o Evangelho mostra, a morte sacrificial de Cristo, como o único meio de minha vida ser purificada, santificada e ser levada para a comunhão com Deus. Não é dentro de uma igreja cumprindo ritual nem vivendo cerimoniais. Todo mês o povo está lá escravizado, vivendo a robotização, a formalidade, os cultos mecânicos. É ceia, é festa, é culto, é consagração, é não sei o quê. Não precisa de nada disso. O Evangelho não ensina ritual de ceia, batismo nas águas, guardar sábado, dar dízimo. Está dentro de templo, igreja que diz que é casa de Deus. O Evangelho não ensina nada disso. O Evangelho não ensina estar sobre a autoridade espiritual de nenhum pastor, papa ou padre. Isso quem coloca é o diabo usando os homens para tirar vocês do conhecimento da verdade que é Cristo, o que ele ensinou. Jesus não ensinou nada disso, tá? Se você quer acreditar no que os teus pastores ensinam nas tuas igrejas, acredita, segue. Mas se você quer viver uma vida com Deus verdadeiramente, você precisa conhecer a verdade. E a verdade é Jesus, o que ele ensinou. E isso que vocês vivem, Jesus não ensinou. Jesus não ensinou esse ritual cerimonial, esse compromisso todo mês de ceia. Primeiro que a Páscoa era anual. Essa ceia que os seus líderes dão para vocês é todo mês. E é dentro da regra deles. Jesus não estabeleceu nada disso. Então a ceia... Não, mas irmão Wellington, me explique então o que é que Paulo está dizendo ali, lá em Coríntios capítulo 11, quando ele fala da ceia e diz que ele recebeu do Senhor o que ele está ensinando. Paulo não está estabelecendo essa ceia. Se você analisar o contexto ali, Paulo não está falando desta ceia que vocês vivem nas igrejas. Paulo não está estabelecendo essa ceia que vocês vivem nas igrejas. E o que estava acontecendo ali não era ceia, esse cerimonial religioso que vocês vivem nas igrejas. O que estava acontecendo ali era um jantar que os irmãos estavam ali reunidos para se alimentar.
E havia uma grande situações ali, dentro do contexto, que vocês precisam conhecer. Mas ali não era um cerimonial que nem vocês vivem hoje nas igrejas. Paulo não deu essa ordenança, porque Jesus não mandou. Quando Jesus diz, fazer isso em memória de mim, ele não está estabelecendo esse cerimonial de ceia, esse cerimonial religioso que os pastores, os papas e os líderes das religiões cristãs fazem dentro das igrejas deles. Jesus não estabeleceu isso. Se você analisar o contexto, a realidade daquilo ali que estava acontecendo, não é isso que vocês vivem hoje. Então Paulo vai ali advertir os irmãos que estava se reunindo de uma forma que estava trazendo escândalo, que estava entristecendo outros com o comportamento deles, na hora que eles se reuniam para se alimentar. Os cristãos, lá do período apostólico, eles viviam congregados, não era dentro de uma igreja, era reunidos. Eles viviam numa comunhão grande, numa reunião, para um socorrer o outro na necessidade física e ajudar na perseverança da fé. Eles não viviam enclausulados dentro de uma igreja, dentro de convento, dentro de instituição religiosa. Os cristãos no período apostólico, eles eram orientados a não deixar de congregar, não deixar de se reunir, não deixar de estar comungando a fé. Não era o lugar que eles eram orientados a estar. Era a atividade da fé que eles tinham que comunicar um com o outro. Eles não eram orientados a estar dentro de um templo, que era a casa de Deus, de uma igreja, submisso, devoto, na obediência cega ao líder religioso, pastor, papa ou padre. Os apóstolos não colocaram esses princípios de obediência para o povo. Os apóstolos não pregaram para o povo nenhum conceito de instituição religiosa, lugar físico, geográfico, como se fosse um lugar místico onde Deus habitava. Os apóstolos não pregaram isso. Os apóstolos não pregaram essa ceia que hoje vocês vivem praticando todo mês na direção, no ensino, na instrução de vossos pastores, papas e padres e líderes dessas religiões cristãs, que não tem nada a ver com Cristo. Essas religiões que diz que é cristã não tem nada a ver com Cristo. Ser cristão é ser discípulo de Cristo, não é ser de uma religião cristã. E ser discípulo de Cristo é praticar a palavra de Cristo, não é viver regra, dogma e legalismo de nenhuma religião cristã. Está entendendo isso, irmão? Praticar a vida cristã é amar o próximo, é amar a Deus, guardando a palavra dele, andando pela palavra dele e guiado-se no entendimento da palavra dele. Vida cristã não é dentro de nenhuma igreja cristã. Está entendendo isso, irmão? Então essa ceia, esse cerimonial religioso que o povo coloca como meio de graça, meio de salvação, é ceia, santa ceia, é batismo nas águas, é dízimo, guarda sábado, está dentro de igreja como lugar sagrado, que é o templo, a casa de Deus. Isso tudo é paganismo, é mentira. O evangelho não ensina isso. Isso tudo tira vocês do alvo da fé. Diretamente vocês pensam que estão vivendo para Deus, indiretamente estão perdidos de Deus. Porque o entendimento de vocês está corrompido. Vocês deixam de buscar a segurança. Vocês deixam de se gloriar em Cristo. Vocês deixam de praticar a vida, guardando a palavra no seu viver, na obediência a Cristo, para estar praticando a vida de sacrifício e ordenança religiosa dentro de igrejas, ditada, determinada pelos homens. Então tudo isso tira vocês da verdade, irmão. Estão colocando salvação dentro de cerimonial de batismo nas águas, porque Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. Só que Jesus não está falando desse batismo que os pastores pregam dentro de igreja, feita por eles, dentro de água. O único meio de remissão de pecado para o homem ser salvo é crendo em Jesus. Não tem dois meios, é um só. Jesus não estabeleceu a salvação, a remissão de pecado, para o homem fazer parte do corpo dele, que é a igreja de Deus,
através de ritual, crendo nele e ir para uma igreja evangélica ou qualquer outra? Primeiro, quem disse a você que Jesus colocou alguma igreja evangélica, ou católica, ou de mórmon? Jesus não colocou a salvação dentro de nenhum ritual cerimonial, dentro de nenhuma igreja, instituição religiosa. A salvação, o perdão, a remissão de pecado é dele, por ele, para aquele que crê nele, com fé e entendimento na obra que ele realizou de Deus na cruz do Calvário. Não, mas Jesus disse que fazer isso em memória de mim. Pegam um texto, explicam e aplicam errado fora do contexto. Jesus não está falando desse ritual cerimonial dentro da igreja feita pelos homens. Jesus não disse, Pedro, tu tem que dar ceia porque tu é o pastor. Paulo, tu tem que dar ceia. Paulo, tu tem que dar ceia na igreja. Tem que levar o povo a estar dentro da igreja, lugar. Porque é ali o lugar que o povo tem que ceiar. Aí tem gente doente, irmão, que não pode nem ir para a igreja. Não, hoje é ceia, tem que ir. Aí vai se arrastando. Porque eu não posso deixar de tomar ceia. Porque se eu não tomar ceia, eu estou desviado de Deus. Eu não tenho comunhão com Deus. Olha onde o povo está colocando a fé e a esperança da vida com Deus. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu estou me sentindo desviado de Deus. Por quê, irmã? Porque eu estou sem ir para a igreja faz uns 3 dias. Olha como o povo está escravizado em igreja, na mentira do diabo e perdido de Deus. Olha onde está a fé. Olha onde está a esperança. Olha onde o povo se gloreia. Olha onde o povo confia e busca estar seguro no alicerce, no fundamento, como se fosse para a vida com Deus. Dentro de igreja, irmão. Pelos rituais de igreja, irmão. Pelos sacrifícios e as penitências de igreja, irmão. Irmão, vamos conhecer a verdade. A verdade é o que Jesus pregou. É o que Jesus trouxe e revelou. É a verdade revelada por Jesus na mensagem do Evangelho. O Evangelho de Cristo não nos leva a nenhum desses caminhos, nem meio, nem direção que o povo está vivendo dentro das igrejas, ensinado pelos pastores. O Evangelho não nos leva a nada disso, irmão. O povo tudo coagido, oprimido, angustiado, escravizado, vivendo alienado, subjugado sobre regra, norma, princípios, valores, determinação, responsabilidade, compromisso dentro de igreja dada pelos homens. Ai do povo se não cumprir. Ai do povo se não estiver nas igrejas. Ai do povo se não obedecer aos líderes. Ai do povo se não for batizado, se não estiver nas igrejas tomando ceia, se não guardar o sábado, se não der o dízimo. Porque tudo isso o povo é orientado a viver e praticar dentro do medo, da coação. São coagidos a viver isso. Como? Agora, olha a sutileza de Satanás. Não, você tem que vir para a igreja, que a igreja é a casa de Deus. Onde você adora e encontra Deus. Não, você tem que dar o dízimo, porque o dízimo é 10% de Deus, daquilo que ele dá para você. Ele só pede 10%. Aí, esse argumento já foi mostrado que não serve, é falso. Aí eles usam outro. Não, porque dar o dízimo é uma questão de fé, é uma questão de gratidão, é adorar a Deus com o meu dízimo. Tudo mentira. Jesus nunca disse isso, nem pediu isso. Olha o argumento deles, que eles usam pela sabedoria maligna que eles têm, dada por Satanás, para perverter a verdade e tirar o povo da direção da verdade. Não, tem que guardar o sábado, porque o sábado, quem guarda está adorando a Deus. O sábado é um sinal do verdadeiro povo de Deus. Tem que guardar o sábado. Não, tem que vir para a igreja, tem que ser batizado. Porque se não for batizado, não pode receber remissão de pecado, não nasce de novo e não tem comunhão com a igreja, não é povo de Deus. Tem que ser batizado. Tudo isso é mentira, irmão. Tudo isso é mentira do diabo. Porque tudo aquilo que Jesus não ensinou como verdade de Deus, que hoje as religiões pregam e diz que é de Deus, é mentira do diabo. Porque a verdade de Deus é o que Jesus ensinou. E tudo aquilo que Jesus não ensinou, e o povo está ensinando como é verdade de Deus, é mentira do diabo. Não, mas Jesus mandou se batizar, Jesus ordenou dar ceia, tomar ceia, Jesus ordenou dar o dízimo, Jesus ordenou estar no templo da igreja, mentira. Se você for prudente, tiver humildade de tirar a tua visão daquilo que a religião te mostra e começar a olhar para a palavra e aprender de Cristo, tu vai ser liberto. Sabe por que tu vai ser liberto? Porque a partir daí, tu vai passar a conhecer a verdade.
Não lê a Bíblia na influência do teu pastor nem da tua religião, porque senão tu vai ficar perdido mais ainda. Lê a Bíblia para entender o que a Bíblia revela. Não é pela interpretação de teólogo, de pastor, de igreja. É pela interpretação do Espírito Santo que está em nós. É Ele que nos ensina a verdade de Deus que precisamos conhecer daquilo que está revelado na palavra. Não é teólogo, pastor, papo, padre. Então, enquanto você não buscar o conhecimento de Deus pela palavra, você vai continuar perdido, cego, adorando a Deus em vão, vivendo o sacrifício de tolo, morto com o nome de que vive, dentro da direção dos homens, pelas igrejas. Quando você buscar ser prudente e aprender de Cristo, irmão, aí tu vai ver a coisa mudar aqui, ó. A libertação de Deus na tua vida tem que ser aqui. Não adianta tu sair do bar para a igreja, parar de beber e começar a viver a vida formal de igreja. Não adianta, isso não traz mudança de Deus para a tua vida. Tu pode até ter mudado o teu comportamento secular, mas a tua vida com Deus não. Continua do mesmo jeito, julgada, condenada e indo a juízo, perdida de Deus. Porque o que vai mudar a tua vida com Deus não é uma religião, não é uma mudança de hábito de vida secular, não é uma vida de alienação, de guardar zelo e ordenança da igreja. O que vai mudar a tua vida com Deus é o conhecimento da verdade, que é Jesus, por onde tu vai ser liberto. Então, eu estou aqui mostrando. Se alguém quer contestar, trabalhar o contrário, vem para cá com um argumento plausível da palavra. Vem para cá para você me mostrar. Obrigado. Vem para cá para você me mostrar, me convencer que eu estou errado. Agora vem cá. Use o argumento bíblico que eu estou usando para me convencer que eu estou errado. Não venha com a sua sabedoria, da sua teologia, nos seus princípios e valores de igreja. Me mostre dentro dos princípios e valores do Evangelho. Daquilo que Cristo ensinou. Porque o que eu estou pregando, eu estou mostrando aqui. Eu estou reprovando e condenando essas mentiras do diabo, nesses conjuntos de regras de igreja, nesse ritual de igreja, nesse sacrifício de igreja, nessa mentira que o povo vive dentro das igrejas como se fosse verdade de Deus. Eu estou aqui reprovando e condenando dentro de argumento plausível da palavra. Eu estou mostrando que Jesus, em canto nenhum, ensinou isso. E eu quero que você me mostre onde Jesus estabeleceu a ceia. Já disse que não adianta. Vim com Mateus 26, vim com o texto de Coríntios que Paulo fala ali, né, da ceia que os irmãos estavam praticando. Examine-se o homem a si mesmo, e cada um coma e beba e tal, por aí. Paulo não estava falando de ceia ali. Jesus não está falando de ceia. Não venha trazer Marcos 16,15. Quem crê e for batizado será salvo. O contexto ali não fala de batismo de igreja. Ritual, cerimonial religioso feito pelo homem dentro de igreja, que vai levar o povo a alcançar a graça do perdão, da remissão de pecado, de ser inserido no reino de Deus por esse ritual feito pelo homem. Aonde é que o homem tem mérito, virtude, para poder operar algo que leve o povo à salvação? Porque se você acredita que o batismo nas águas é para remissão de pecado, é para que você faça parte do povo de Deus, é para que você nasça de novo, então Jesus, o sacrifício dele não foi perfeito. Porque tudo isso é através do sacrifício de Cristo. Se eu preciso crer em Jesus e tenho que guardar esse cerimonial, então o sacrifício de Cristo aqui está anulado como exclusivo, não é exclusivo. É isso que Paulo vai advertir os irmãos na igreja da Galácia. Porque estavam cometendo esse erro. Eles estavam guardando a circuncisão, algo que era pedido na lei. Porque foi ensinado para eles de que se eles não guardassem e não guardassem praticando a circuncisão, eles não poderiam ser salvos. E Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 5, dá uma lidinha lá do versículo 1 ao versículo 4. Olha que informação maravilhosa para que a gente se defenda das heresias que são pregadas pelos pastores dentro da igreja. Paulo vai advertir os irmãos que eles tinham que se manter na liberdade que Cristo garantiu para eles. Porque se eles se deixassem se submeter,
aos fardos de servidão que os homens colocavam para o povo viver como se fosse para Deus. Tem que fazer isso, tem que guardar isso, tem que estar ali, tem que cumprir isso. Paulo vai dizer, da graça vocês têm caído. Cristo para vocês morreu em vão, não tem valor. Se vocês buscar se justificar por guardar a lei, por ser circuncidado, ou viver qualquer outra prática, como meio de chegar a Deus, tirando a singularidade, a exclusividade do sacrifício de Cristo, vocês da graça têm caído. O sacrifício de vocês, de Cristo para vocês, não tem valor nenhum, porque vocês não estão olhando para o sacrifício para poder encontrar a graça de Deus. Vocês estão buscando praticar algo, outro meio, viver isso e aquilo outro como também meio de graça para tu alcançar de Deus. Justificação, irmão? Tem gente aí que acha que se não for batizado não é salvo. Olha aí. Estão tirando a glória do sacrifício de Cristo. Estão tirando a exclusividade. Estão anulando o sacrifício de Cristo. Não, se você não der o dízimo não é salvo. Não guardar o sábado não é salvo. Se não estiver na igreja não é de Deus, não é salvo. Porque o sinal de que você é de Deus é estando na igreja. Quem disse isso? É o diabo com a sua mentira, usando esses homens para pregar essa mentira do inferno. Tudo isso tira vocês do centro da vida com Deus, do lugar onde vocês têm que estar para ter a vida com Deus, que é Cristo. E Cristo vocês encontram não é dentro de igreja, é pelo conhecimento do Evangelho, pela mensagem do Evangelho, que vocês vão chegar a Cristo, vão estar em Cristo. Não é por dentro de igreja, vivendo o legalismo religioso. Irmãos, parem para entender. Quando você se deixa levar por campanha para alcançar a bênção, adorar a Deus na igreja, buscar a Deus na igreja, ir para a casa de Deus, buscar a Deus, servir a Deus. Se eu não for para a igreja, eu não sou de Deus. Se eu não estiver na igreja, eu não tenho comunhão com a igreja de Deus. Quando vocês vivem esse entendimento, vocês estão cegos da verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho não ensina nada disso, irmão. Jesus veio para libertar o ser humano da prisão de Satanás. E uma das maiores prisões que Satanás usa para prender a humanidade é o sistema religioso. Por isso que Jesus vem dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sabe por que Jesus disse isso? Ele está mostrando que não é pela religião, não é na religião, não é por sacrifício de vida religiosa, não é por meio de lugar, de templo, de casa de Deus. O lugar que o homem vai encontrar Deus, a verdade de Deus, o caminho para Deus, a vida com Deus para estar em Deus, é por Ele. Não é por igreja, não é por vida de sacrifício, de penitência, de flagelos dentro de religião. Não é por meio de cumprir ritual cerimonial religioso. É por Cristo, por fé. A vida com Deus em Cristo é por fé. Não é dentro de regra, de formalismo religioso, dentro de nenhuma instituição religiosa, irmão. Então, que vocês analisem o conteúdo desse momento de instrução, de esclarecimento que vocês estão recebendo agora. Eu fiz esse vídeo para levar para essa irmã que me pediu um esclarecimento sobre a ceia. Essa ceia que dizem que é santa, que é feita nas igrejas, nas religiões cristãs. Porque não é só a igreja evangélica. Igreja de Mórmon, Testemunho de Jeová, igrejas católicas, todas as religiões que se diz cristã, celebram esse cerimonial, esse ritual, ensinando o povo que é o meio de você ter comunhão com Deus. Tem que praticar, porque senão, olhe, cuidado. Então eu fiz esse vídeo aqui para explicar essa irmã. Eu creio que deu para ela entender. Eu não sou muito bom em explicar, mas o pouco conhecimento que Deus me deu, e a vocação, o dom, o talento que Ele me deu, um talento vai dar para levar para você a luz de Deus. Eu creio que vai dar para você entender o que eu expliquei aqui, esclarecendo e colocando para iluminar o seu entendimento. Tá? Jesus, escutem isso e guardem isso. Jesus nunca ordenou esse ritual de ceia, de batismo nas águas, de dar dízimo, de guardar sábado, de estar dentro de igreja, de buscar a Deus em monte, de fazer campanha, de fazer pacto, de ter o líder religioso, o pastor, papo ou padre, como autoridade espiritual para você se submeter como se fosse a Deus. Jesus nunca orientou ninguém a colocar a nossa vida
com ele mediada por nenhum líder religioso. Não coloque pastor, não coloque igreja, não coloque culto, não coloque objeto, não coloque ritual, não coloque nada intermediando você da fé em Cristo. A sua vida de fé em Deus, ela é intermediada por Cristo. A sua vida com Cristo não é intermediada por igreja, por pastor, por culto, por ritual, por objeto. É pelo seu conhecimento do Evangelho. Busque conhecer o Evangelho. Busque guardar e praticar o Evangelho, para que você seja salvo verdadeiramente. Foi o que Paulo disse aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 2. Se vocês não guardar o Evangelho, não se manter nesse Evangelho que eu tenho pregado, vocês não podem ser salvos. Vocês têm que estar com a sua vida guiada para a vida com Cristo no Evangelho. Esse Evangelho que pregou Paulo, Pedro, Tiago, João, não é o Evangelho que pega os pastores das igrejas. É o Evangelho que foi pregado pelos apóstolos, que está aqui registrado nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. É isso que você tem que buscar aprender, conhecer, para guardar na tua vida, para ter a comunhão com Cristo. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isto, te salvarás. Paulo não orienta ninguém a cuidar da sua vida dentro de igreja. É na doutrina, é no conhecimento do Evangelho, da palavra de Cristo, a doutrina de Cristo. Está entendendo, irmão? Vocês hoje são escravizados, alienados, com a mente manipulada a viver, centralizando sua vida como se fosse para Deus, dentro das igrejas, no serviço, nas obrigações e nas regras e nas normas das igrejas. Cuidado! A vida com Deus não é por esse caminho. Olha o que o apóstolo João vai advertir aos irmãos. Na sua segunda carta, no versículo 9 e o 10, porque não tem capítulo, o apóstolo João vai dizer aos irmãos: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, apartai-vos desse. Não o saudais como na fé, porque esse não é de Deus. Esse não está na fé. Esse está usado por Satanás para pregar doutrina de demônios, para desviar você da fé. Esse está pregando o evangelho anátema. E se você for levado pela instrução, pela direção dele, e se deixar guiar por ele, você vai sofrer. Vai receber o juízo e a condenação eterna. Porque seguiu a mentira, não a verdade. É o que esses pastores, líderes de todas as religiões estão fazendo. Estão prevaricando e não estão perseverando na doutrina de Cristo. Estão criando outros meios. Estão desviando o povo da direção. Estão colocando atalhos, estão colocando regra, estão colocando princípios, estão mudando os princípios e os valores do evangelho e colocando coisas que não tem nada a ver, que só faz o povo se perder da fé, da direção, da vida com Deus. E o pior de tudo, né? O povo vive tudo isso pensando que estão servindo a Deus. Vá perguntar, um discípulo que está dentro do sistema católico romano, ele vai dizer que está servindo a Deus. Vá perguntar um discípulo que está servindo dentro do sistema religioso evangélico, ele vai dizer que está servindo a Deus. Vá perguntar um discípulo que está servindo dentro do sistema religioso de Mórmon, ele vai dizer que está servindo a Deus. Vá perguntar um discípulo do sistema que está servindo na Sociedade de Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, eles vão dizer que é o povo de Deus. Cada um se denomina de Deus. Cada religião, instituição religiosa, centraliza Deus dentro dela, ensinando o povo que Deus está ali, que a verdade é aquela que elas pregam, e quem não estiver ali não é salvo. Vocês precisam conhecer a verdade. Esse é o trabalho pelo qual a vocação foi me dada para cumprir o ministério. Levar a palavra, informar, semear, ouvir ou não é com vocês. Crer ou não é com vocês. O meu trabalho é só pregar. Quem quiser crer, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Porém, Deus vai dizer, pregues a palavra, a tempo e fora de tempo. Insista, corrija, repreenda, exorte com a doutrina.
Porque muitos não vão dar ouvido, vão ter comichão, vão buscar fábula, vão continuar na mentira, vão se desviar da verdade. Mas você cumpra o teu ministério, faz a obra de um evangelista, não se embriaga com essas coisas deste mundo, antes condena as obras infrutuosas das trevas. Todo o contexto que a religião prega é obra das trevas, é doutrina de demônios. Deus está levantando homens compromissados não com nenhum pastor e nenhum ministério de igreja nenhuma. Deus está levantando homens compromissados com o reino de Deus para pregar o seu evangelho. Compromissado em pregar a verdade do evangelho, não prevaricando, não misturando, não falsificando, porque tem muitos homens fraudulentos, falsificando a palavra por causa de ganho. E o diabo tem cirandado dentro do sistema religioso, prendendo milhares e milhões de pessoas com a mentira deles, com a mentira dele, do diabo, que vem sendo um meio de prender milhares de vidas há muitos séculos. O sistema religioso, seja qual for ele, qual for a vertente, a denominação, é um instrumento que Satanás usa para prender milhões de almas, impedindo-as de ser livres conhecendo a verdade. Por isso que eu digo sempre, e vou terminar esse vídeo dizendo, se tem um povo, um grupo de pessoas maior que vão para o inferno, são os religiosos. O maior grupo de pessoas que vão se perder, continuar condenada, e quando morrer vai ao juízo, é o grupo de pessoas que estão nas religiões. Não é os bêbados, não é os prostitutos, não é os malfeitores e roubadores. O maior grupo de pessoas que vai para o inferno são os que estão dentro das igrejas e religiões. Porque esses é que são os mais duros para o evangelho. É os que mais rejeitam e desprezam o evangelho. É o povo que mais combate contra o evangelho. É o povo religioso que diz que é de Deus, que diz que está vivendo o evangelho. São esses que estão mais combatendo contra o evangelho, que são mais duros de coração para o evangelho. Cuidado, irmãos. Então, que a irmã que estava aí no YouTube, que me pediu para levar uma explicação sobre a ceia, que esse vídeo possa ter levado para você esclarecimento, irmão. Eu aproveito cada vídeo que eu tenho, eu não fico só no assunto. Eu abordo um bocado de tema, um bocado de assunto, para que nesse momento de cada vídeo eu possa estar esclarecendo e condenando toda a mentira dentro de cada assunto que está sendo pregada dentro do sistema religioso. O combate da fé tem que ser contra o sistema. E um do principal sistema que o diabo usa para continuar levando o povo nas trevas é o sistema religioso. E quem está usado por Deus vai combater contra o sistema religioso, condenando a mentira do diabo pregada pelos homens dentro do sistema. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, meu irmão Edinaldo Nogueira, lá do estado de Sergipe, da cidade de Buquim, Cinto de Olho de Água. Mando aqui para ele a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O povo está vivendo fanatismo religioso, o povo está vivendo um mundo de fantasia religiosa. É verdade, meu irmão Edinaldo? E eu digo que o povo vive no mundo mentiroso, né? É o mundo mentiroso de Deus que o povo vive dentro das igrejas. Eita, poder de Deus, é milagre de Deus, é a presença de Deus, tudo isso é mentira. Deus não está dentro desses ambientes. Se tem um lugar que Deus não estava quando Jesus veio, era o templo. Deus não estava mais no templo. O povo estava lá adorando a Deus em vão, buscando a Deus em vão, perdido de Deus, porque Deus não estava no templo. Jesus veio para mostrar ao povo aonde eles encontrariam a Deus, aonde Deus estava para o povo encontrá-lo. Não foi dentro de nenhuma igreja evangélica. Rapaz, isso aí já dá para você refletir. Rapaz, é quando eu estou ministrando, o Espírito de Deus vai me dando mais sabedoria para levar o esclarecimento da verdade diante da mentira que o povo vive. Tu parou para entender o que foi agora levado para tu entender, para esclarecer a tua mente? Eu vou repetir de novo. Quando Jesus veio ao mundo,
Se tinha um lugar que Deus não estava, era no templo. O povo estava no templo adorando a Deus em vão, vivendo o sacrifício de tolo, mortos com o nome de que estavam vivos, achando que era de Deus, perdido de Deus. Se tinha um lugar, quando Jesus estava na terra, que o povo achava que estava encontrando a Deus, que Deus não estava, era dentro do templo. Porque a glória de Deus já tinha ido embora há muito tempo. O povo estava totalmente vivendo uma vida vã, sacrificando, servindo de negócio para os homens. O templo virou um comércio, fizeram negócio da fé do povo. O templo estava corrompido pelos homens, os sacerdotes, que perderam o compromisso com Deus. Se tinha um lugar que Deus não estava, era no templo que Jesus veio. É por isso que Jesus vai dizer: vinde a mim, creiam em mim, estejam em mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vinde a mim, porque não era templo. Jesus não veio chamar ninguém para ir para templo, para a igreja, para a casa de Deus em canto nenhum. O caminho que Jesus veio mostrar para o homem chegar a Deus foi Ele. A verdade que Deus veio mostrar para o homem conhecer a Deus foi Ele. A vida que Deus veio mostrar para o homem estar em Deus foi Ele. Jesus não veio trazer a ninguém o conhecimento de uma religião, de uma igreja verdadeira para o homem encontrar Deus. Jesus não veio chamar ninguém para nenhuma igreja verdadeira, para nenhuma religião verdadeira. Ele convidou o homem a conhecer a verdade, que é Ele, por onde o homem vai ser liberto. Deu para você entender? Receber essa instrução? Deus abençoe a você e a todos que vão ouvir e assistir esse vídeo de instrução. Que a luz de Deus, a verdade do Evangelho, possa estar iluminando o teu entendimento nessa hora. Para você se converter à verdade e renunciar à mentira. Para tomar a atitude que você precisa tomar. A atitude que Paulo tomou. Você que é religioso. Renuncie a essa religião, os valores, os princípios, a vida devota. Para que você conheça Cristo, a verdade que liberta. E tenha um encontro com Deus por meio de Cristo. Não por meio dessa religião. Quando você conhecer a Jesus, a verdade, e for liberto, você vai fazer como Paulo fez. Vai considerar o que você vivia na religião como esterco. É o que eu considero hoje. Todos os valores de vida com Deus que eu fui ensinado a viver dentro da religião como meio de viver com Deus, de ter comunhão com Deus, de ser salvo, de ser povo de Deus, eu considero como esterco. Porque hoje eu tenho conhecimento da verdade que é Cristo, por onde eu encontro a vida com Deus, estou na vitória da riqueza da promessa de Deus, por Cristo. Não por igreja de ritual, sacrifício, cerimonial, penitência, pacto, voto, campanha, lugar, culto e essas coisas que o povo vive. Conheça a verdade e seja liberto. Amém, meus amados irmãos? Obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez, meu irmão Adinaldo Nogueira. Que Deus continue te abençoando aí, nesse estado, nessa cidade, nessa comunidade, com a sua família, com sua vizinhança. Que o Senhor possa ser um arauto do Evangelho, anunciador da verdade que liberta, comunicador das boas novas. Que Deus te use aí cada vez mais, meu irmão Adinaldo Nogueira, para levar a luz para esse povo que estão nas trevas e precisam ser iluminados. Mas essa iluminação só pode ser possível se o Evangelho de Cristo, a verdade do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, for levado ao conhecimento desse povo. Então, comunica, informa o Evangelho da salvação, que é o poder de Deus, para salvar todo aquele que crê nessa comunidade aí, meu irmão Adinaldo Nogueira, do sítio de Olho de Água, onde o Senhor mora, no estado de Sergipe, na cidade de Buquim. Amém? Deus assim continue nos abençoando e nos guardando na sua graça e no seu poder, para que possamos perseverar até o fim e não se deixar desviar da fé. Amém?